Bora falar da situação do Roger Machado e toda essa pressão que ele está sofrendo? Antes da gente começar aqui, então, vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar, comentar, pode cornetar, pode também discordar, fique à vontade. Se inscreva aí no canal, quero agradecer a galera também que me segue lá nas redes sociais. Bem, aqui no canal a gente vai fazer uma análise um pouco mais ampla, né, sobre essa situação do Roger Machado no São Paulo. Para início de conversa, eu concordo que a pressão que o torcedor do São Paulo está fazendo em cima do Roger Machado é exacerbada, é desproporcional. A situação do que ocorreu durante e depois do jogo do São Paulo na Copa do Brasil contra o Juventude, para mim ela foi vergonhosa. Porque sim, o São Paulo fez uma boa partida. Sim, o resultado não foi melhor porque os jogadores perderam muitos gols. O São Paulo perdeu uma penalidade máxima com o Caleri, mas tudo ficou em cima do treinador. A própria saída do Roger Machado de campo, para mim, ela é emblemática. Mostra ali um comandante que sentiu a pressão, sentiu o momento, a saída dele rápida do gramado. E depois na coletiva de imprensa, acho que o Roger teve alguns minutinhos ali da saída do campo até os vestiários para dar uma respirada, depois respirou um pouco mais também, deve ter conversado com alguns jogadores e foi para a coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa eu não achei o Roger abatido, mas achei o Roger mais comprometido em responder essa questão da pressão, ao mesmo tempo também buscando argumentos verbais de defesa, e é o direito dele. Agora, nesse vídeo aqui, o que eu quero dizer primeiro, então, é que eu concordo que a pressão que está sendo feita pela torcida do São Paulo em cima dele é desproporcional. Por que isso? Vamos lá. O Roger, ele faz parte de um combo muito negativo. E esse combo tem nome, Rui Costa. O que aconteceu foi o seguinte: o torcedor do São Paulo, já sabendo que esse ano seria de inúmeras dificuldades financeiras, administrativas de maneira geral, politicamente falando, um time destruído, que teve seus pilares totalmente quebrados, destroçados, sabia que o ano seria difícil. E teve uma figura em meio a tudo isso, que foi abraçada pelo torcedor do São Paulo, mesmo com todas as palavras mais sinceras que ele desferiu ao longo de todos os dias. Esse cara era Hernan Crespo. O Crespo, quando ele concedia uma entrevista antes do jogo, depois do jogo nas coletivas, ele tentou passar toda a sinceridade possível do que era o verdadeiro cenário do São Paulo naquele momento. E aí, isso incomodou a diretoria. Mas durante um tempo, as palavras do Crespo, que doíam no coração do torcedor do São Paulo, foram se transformando em sinônimo de verdade, uma rara verdade em meio a todo aquele caos. Porque só o Crespo falava. Ninguém da diretoria falava. Ninguém se pronunciava. E o Crespo, em meio a tudo aquilo, falava: olha, a situação tá difícil. Acho que a gente não vai conseguir ser campeão, mas a gente vai fazer um trabalho forte. A gente quer que o São Paulo volte, mas para isso precisa melhorar muitas coisas. Aquela entrevista que o Crespo dá antes da bola rolar contra o Palmeiras, ainda na primeira fase do Paulistão, eu não me recordo o repórter, peço desculpas, ou a repórter que conversou com ele, mas que ele fala, ele é questionado sobre o momento do time e ele fala: mudou tudo. Eu cheguei aqui, era um presidente, agora é outro. Tem outro diretor de futebol, era outro massagista, era outra pessoa no departamento médico. Ele estava sozinho em meio a toda aquela confusão. E aí, em meio a todos esses problemas, é um Crespo que ainda consegue uma evolução com o São Paulo, uma classificação para a próxima fase do Paulistão, e depois ele consegue fazer um campeonato brasileiro que surpreende a todos. Consegue fazer o time jogar bola. Consegue transformar o meio-campo do São Paulo em muito qualitativo. Consegue a liderança do campeonato brasileiro. Consegue uma sequência de vitórias. Ah, sim, veio a eliminação na semifinal do Paulista. Mas vamos lá, torcedor do São Paulo, ou quem gosta de futebol que está aqui. Palmeiras não era favorito contra o São Paulo no Paulistão? Pelo elenco que tem? Pelo foco que o Palmeiras consegue dar em várias competições, mantendo a sua qualidade do nível de jogo por todas as peças que tem, o São Paulo não tem isso. E aí vai o Hernan Crespo, é eliminado, e vai o Hernan Crespo, segue na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí vem onde eu vou chegar na questão do combo Rui Costa. Vem uma demissão que surpreende a todos. No melhor momento do time na temporada.
na melhor fase, na melhor forma vistosa de ver o time jogar, o treinador é demitido. O treinador é demitido e o nome que aparece é de Roger Machado, com muita rejeição, pelos recentes trabalhos que fez. Roger Machado é contratado. Roger Machado é apresentado no São Paulo. Quem está ao lado do Roger Machado? Rui Costa. E eu estava fazendo a live de apresentação do Roger Machado na Cazé TV com meu querido amigo Luca Bop. Beijão para ele. E no dia, o Rui Costa falou o seguinte: nós interrompemos o trabalho do Crespo, nós, e aí ele coloca integrantes ali da diretoria e o Rafinha nesse bolo também, porque nós entendemos que o cenário poderia piorar e nós tínhamos que tomar uma atitude antes dessa piora. Ele falou isso na coletiva de imprensa da apresentação do Roger Machado. E o Roger Machado veio amparado pela escolha do Rui Costa, que tinha trabalhado com ele no Grêmio também. Dito isso, o que a gente avança agora para falar do Roger Machado? O Rui Costa, ele se torna uma persona não grata com o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não engoliu até agora o motivo da demissão do Crespo. O torcedor do São Paulo não entende até agora o porquê dessa decisão. E aí, gente, vamos falar a verdade? O ápice que o Crespo levou o São Paulo no Campeonato Brasileiro era sensacional. É óbvio que o Roger Machado, ou qualquer treinador que assumisse o São Paulo naquele momento, não conseguiria chegar próximo da sequência que o Crespo teve. Era muito difícil. E qualquer resultado negativo traria para esse treinador, Roger Machado ou não, um viés de comparação. Isso é fato. E é o que está acontecendo. A estreia do Roger, o São Paulo vence, ok, mas depois ele acaba sofrendo derrotas para o Atlético Mineiro, para o Palmeiras, para o Vitória, para o Palmeiras, que foi um grande jogo no Morumbi. Estou falando grande jogo em termos de clássico, porque o São Paulo jogou mal. Mas o Palmeiras foi lá, venceu. Aí é um São Paulo que está caindo na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí começa uma pressão para o Roger. Não nos esqueçamos. Raramente eu vi isso na história do São Paulo, de um clube de futebol. A rede social do São Paulo Futebol Clube anuncia o Roger Machado, ele sentando numa cadeira e pedindo apoio do torcedor. Confiança do torcedor. Esses são sinais que a gente não pode esquecer. E eu tô aqui também para falar que é injusto o que está acontecendo com o Roger Machado, mas é uma pressão que o experientíssimo Roger Machado sabia que ele ia passar. Ele sabia. Precisava passar por tudo isso também, Roger Machado. É esse o ponto que eu vou colocar aqui. Quando você recebeu o convite, sabendo dos problemas políticos do São Paulo, mas aí já ouvi algumas pessoas falarem, mas se ele não topa, pode ser visto como frouxo. Mas você deixaria de aceitar um convite desse? Gente, eu sei, é uma grande possibilidade. Mas aí cabe uma análise aqui para qualquer treinador, e quando a gente fala do corporativismo que tem que ter no futebol, tá? Essa negociação não aconteceu de um dia para o outro. O Rui Costa não ligou para o Roger Machado e falou, vem. Isso já vinha há um tempinho, tá? Isso acontece no futebol. O Roger Machado, na minha opinião, poderia ter analisado melhor se valeria a pena para ele ter topado isso. Porque qualquer pessoa aqui sabe que qualquer resultado negativo diante da série invicta que o São Paulo estava, teria um questionamento absurdo. Porque o Crespo, o torcedor gostava do Crespo. E aí, para mim, não cola o que o Rui Costa falou sobre a demissão, que poderia piorar o cenário. Mas Raoni, você está falando que era melhor ele ter esperado piorar? Era melhor. Era melhor. Isso é fato. Era melhor ter esperado. Piorando ou não, aí você teria um discurso ali para tentar fazer alguma mudança. O Crespo estava fazendo milagre no São Paulo. Ninguém pode deixar de falar isso. Situação horrível dos salários atrasados, troca de presidente, a gestão toda diferente. Imagina você no seu dia de trabalho, você chega para trabalhar e muda tudo. Era o que o Crespo estava enfrentando. Se você for comparar hoje, o Roger está num cenário até administrativamente falando melhor do que o do Crespo. Só que os resultados são negativos. De novo, reforço. A pressão incabível. Uma pressão que ele não merece sofrer.
mas a gente precisa falar algumas coisas aqui. Precisamos falar disso. Então, sobre essa análise do Roger, de novo, eu tive que falar todo esse combo, essa história que a gente às vezes esquece. Mas eu acho que faltou para o Roger analisar muito bem esse convite. Profissionalmente e humanamente. O que falta para muitos profissionais do futebol. Sobre o Rui Costa, que é o combo que eu estou falando aqui, o Roger faz parte desse combo, infelizmente. Então tudo que derivar do Rui Costa, o torcedor do São Paulo vai jogar negativamente. E o que pode ajudar o Rui Costa e o Roger Machado? Só vitórias, infelizmente. Infelizmente. É um pensamento raso, mas é a pura verdade. Só isso. Só isso. Infelizmente. Infelizmente. E o que faz essa pressão? Faz com que o São Paulo tome medidas, faz com que o Roger tenha escolhas. O recado que o Renato Gaúcho deu na coletiva de imprensa do Vasco, depois da vitória do Vasco de virada em cima do São Paulo, foi muito importante. E ele fala do quê? Ele fala, olha, vocês me criticaram porque eu poupei o time na Sul-Americana, nós ganhamos o São Paulo agora, pega o São Paulo. São Paulo usou o time titular na Sul-Americana e teve a lesão do Marcos Antônio. Renato Gaúcho ainda fala assim, se ele tivesse aí hoje o jogo estava mais complicado. Por que o São Paulo utilizou o time titular contra o O'Higgins? Por causa da pressão. Por causa da pressão. Da necessidade de vitória para tentar ter paz. E essa paz é para o Roger Machado trabalhar. E eu fiz um vídeo na minha rede social falando que custou caro essa vitória. Porque você perdeu o seu melhor jogador. Por causa da pressão. O Roger Machado vive uma pressão intensa. E isso vai levá-lo a fazer escolhas que pode prejudicá-lo também. Como essa, contra o O'Higgins. Então aqui, gente, para vocês aqui, eu acho que a gente precisa, torcedor de São Paulo, de fato, precisa baixar um pouco a pressão em cima do Roger Machado, agora ele tá lá. E eu não sei se por um acaso o que o Crespo fez trouxe uma impressão para o torcedor de São Paulo que o São Paulo seria campeão brasileiro. Na minha opinião, tá errada essa impressão. É para brigar? E tem que brigar sempre. Mas o combo do Rui Costa, acho que atrapalha muito o Roger Machado. Muito, muito mesmo. Gente, aqui é um ponto de vista. Espero que a gente possa falar mais sempre e vocês possam trocar uma ideia comigo aqui sobre futebol. Em breve também mais coisas aí pra vocês. Valeu! Tamo junto. Deixa o like. Não gostou também? É nóis. Tamo junto. Pode cornetar!